Olá, meus queridos, vamos para mais uma semana de aulas remotas e nesta semana nós iremos estudar três relações, duas envolvendo apenas seno e cosseno e uma relação envolvendo seno, cosseno e tangente. Lembrando que nessa primeira aula nós iremos estudar apenas a parte teórica e nós vamos fazer mais duas aulas de exercícios. Então vamos para as relações. Então as duas primeiras a gente vai falar só relação entre seno e cosseno. Então, a primeira relação é chamada relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental da trigonometria. Então, do estudo da trigonometria no triângulo retângulo, nós temos a relação fundamental da trigonometria. Eu vou explicar a relação fundamental da trigonometria utilizando o triângulo retângulo. Então, dado o triângulo retângulo abaixo, então eu escrevi o triângulo retângulo abaixo, desenhei, então, de lados o triângulo A, de lado A, B e C, e aí eu destaquei o ângulo θ, para a gente poder fazer as relações posteriormente. Então, observe o seguinte, que do Teorema de Pitágoras nós temos que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado, estou utilizando o Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora eu vou dividir ambos os membros por a ao quadrado. Então vai ficar b ao quadrado mais c ao quadrado dividido por a ao quadrado igual a ao quadrado dividido por a ao quadrado. Agora eu vou separar, no primeiro membro eu vou separar a soma. Então vai ficar b ao quadrado sobre a ao quadrado mais c ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. A ao quadrado dividido por a ao quadrado é 1. Então, observe que o b e o a, ambos estão elevados ao quadrado, então eu posso fazer, em vez de colocar b ao quadrado sobre a ao quadrado, b sobre a ao quadrado, utilizando propriedades de potência. E c ao quadrado e a ao quadrado eu fiz a mesma coisa, então é c sobre a ao quadrado igual a 1. Então, guarde essa igualdade, nós vamos usá-la posteriormente. Por outro lado, nós temos o seguinte, eu tenho o triângulo, desenhei novamente o triângulo, e observe que eu tenho que o seno de θ é cateto oposto a θ sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto a θ é B, e a hipotenusa é A. O cosseno de θ é quem? O cateto adjacente a θ, que no caso é C, sobre hipotenusa, que é A. Agora nós iremos substituir seno e cosseno na equação que nós encontramos no slide anterior. Então, no slide anterior eu tenho quem? b sobre a ao quadrado mais c sobre a ao quadrado igual a 1. Então, b sobre a eu vou substituir por seno de θ, c sobre a eu vou substituir por cosseno de θ, e a igualdade vai ficar seno de θ ao quadrado mais cosseno de θ ao quadrado é igual a 1, que eu posso colocar o quadrado entre o seno e o argumento. Então, vai ser seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. O que essa igualdade significa? Significa que, quando eu elevar ao quadrado o seno e o cosseno do mesmo ângulo e somar, sempre vai dar igual a 1. Então, por exemplo, seno de 30 ao quadrado mais cosseno de 30 ao quadrado vai dar 1. Seno de 100 ao quadrado mais cosseno de 100 ao quadrado vai dar 1. Então, toda vez que eu elevar ao quadrado o seno e o cosseno de ângulo igual, sempre vai ser igual a 1. A observação que eu faço é que, embora eu fiz no triângulo retângulo, mas essa relação é válida para todo o círculo trigonométrico, ou seja, de 0 a 2π. E para que serve essa fórmula? Essa fórmula serve para, se eu tiver o seno de um ângulo, eu encontrar o cosseno deste ângulo. E se eu tiver o cosseno, eu encontro o seno, ok? Então, essa é a primeira. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre será igual a 1. Vamos para a segunda relação. A segunda relação é a relação de arcos complementares. Então, considere o triângulo ABC, retângulo em A. Então, eu fiz o triângulo ABC, retângulo em A. Então, eu tenho o lado A, que vai ser a hipotenusa, e tenho os catetos B e C. E desta vez eu destaquei os dois ângulos alfa e beta. Então, observe o seguinte. Observe que alfa mais beta é igual a 90.
Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Como o ângulo reto é 90 graus, então 180 menos 90 vai dar 90. Então a soma de alfa mais beta é igual a 90. E quando quando eu somo dois ângulos e a soma é igual a 90, nós chamamos eles de arcos complementares. Ou seja, o que é arcos complementares? São arcos que a soma é igual a 90 graus. Aí eu quero que vocês observem o seguinte. No triângulo ABC nós podemos tirar seno de alfa. Então quem é seno de alfa? Cateto oposto a alfa, que é beta sobre hipotenusa QA. O seno de beta, quem é o seno de beta? É o cateto oposto a beta, que no caso é C, sobre hipotenusa QA. Destaquei também o cosseno de alfa, que é o cateto adjacente a alfa, que no caso é C, sobre hipotenusa QA. E também eu posso destacar o cosseno de beta, que é o cateto adjacente a beta, que no caso é B, sobre a hipotenusa QA. E agora eu quero que você observe que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. O seno de alfa é quem? B sobre A. O cosseno de beta, B sobre A. O seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Então, quem é o seno de beta? C sobre A. Quem é o cosseno de alfa? C sobre A. Isso indica o quê? Isso indica que, para os ângulos complementares, o que acontece? Se o seno de um ângulo é igual ao cosseno de 90 menos esse ângulo. Ou seja, o seno de x é igual a 90 menos x. Quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu tiver o seno de 30, ele vai ser igual a quem? Ao complementar de 30, ao cosseno do complementar de 30, no caso, 60. Isso também vale para o cosseno. Então, o cosseno de um ângulo é igual ao seno de 90 menos este ângulo. Isso quer dizer o seguinte, que quando dois ângulos são complementares, por exemplo, 40 e 50 são complementares. Quando eu somar, vai dar 90. Então, quer dizer que o seno de 40 é igual ao cosseno de 50. E o cosseno de 50 é igual ao seno de 40. É isso que diz a relação dos arcos complementares. Então, se dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, vamos para a terceira relação, que é a relação entre seno, cosseno e tangente. Então, vamos estabelecer uma relação importante da trigonometria envolvendo as três relações que nós conhecemos, que é as primitivas, que é o seno, o cosseno e a tangente. Na próxima aula eu vou mostrar as relações que são derivadas do seno, do cosseno e da tangente, ok? Então, vou escrever de novo o triângulo retângulo, de hipotenusa A, catetos B e C, e observe o seguinte, observe que a tangente de θ é igual a quem? Cateto oposto a θ, que no caso é B, sobre o cateto adjacente a θ, que é C. Então, tangente de beta é B sobre C. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir tanto o numerador pelo denominador por A, pela hipotenusa A. Então, nós temos quem? Tangente de θ vai ser quem? B sobre A, dividido por C sobre A. Então, observe, por outro lado, nós temos quem? Quem é o seno de θ? B sobre A. A gente já descobriu isso nos slides anteriores. Quem é o cosseno de θ? C sobre A. Agora nós vamos substituir o seno de θ e o cosseno de θ na equação do slide anterior. Então nós temos que tangente de θ é igual a B sobre A, dividido por C sobre A. Então, onde tiver B sobre A, nós vamos substituir por seno de θ, e onde tiver C sobre A, nós vamos substituir por cosseno de θ. Isso quer dizer que a tangente de θ é igual ao seno sobre o cosseno. Então, o que significa esta igualdade? Quer dizer que a tangente de um ângulo é igual ao seno deste ângulo pelo cosseno deste mesmo ângulo. Então, a tangente de um ângulo é a divisão entre o seno deste ângulo pelo cosseno do mesmo ângulo. Então, com isso, nós finalizamos a parte teórica. Já nós vamos passar para a parte dos exercícios. Tchau, até já.